eu dei uma capacitação essa semana e eu falei para os professores que eu não tinha uma técnica para ensinar, eu não tinha um método para ensinar, eu tinha um convite para fazer. Fiz uma palestra na PAI de Santa Vitória e uma professora fez a seguinte pergunta: nossa, foi muito bom tudo que vocês falaram, mas eu queria saber de vocês. Estava eu e meu primo, né, esse meu primo que é autista, que na época, né, ele, da infância dele, ele recebeu o diagnóstico de retardo mental, né, que era o diagnóstico da época, né, que é o de deficiência intelectual. E aí ela perguntou, o que vocês gostariam? A pergunta, e a partir dessa pergunta dela é que eu comecei a fazer, que eu mudei as minhas estratégias de capacitação. E aí vai muito ao encontro do que a Maria Júlia fala no livro dela. E ela perguntou, o que vocês gostariam que os professores soubessem na época de vocês que teria feito a diferença? Né? Porque eu me considerei burra, uma pessoa burra, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, então eu tinha certeza que eu era burra, e eu só descobri que eu não era burra na faculdade, né? Que eu tinha um jeito diferente de aprender. E aí, eu mudei agora de casa, e fazendo a mudança, eu encontrei um caderno da terceira série, e tinha um ditado, tudo corrigido o caderno da minha irmã era assim, você é uma fofa, te adoro, você é linda. Aí eu fui ver meu caderno, né? Sua ortografia está péssima, você precisa ler mais, precisa se esforçar mais. Caramba! É óbvio que eu não queria não me esforçar, né? Então, eu sou uma pessoa com dislexia, tenho o déficit de atenção, predominantemente desatento, e hoje, assim, a dislexia, o meu diagnóstico foi antes de autismo, foi aos 37 anos, o de autismo aos 38. Então, quando aquela professora da PAI me perguntou, o que você gostaria que os professores soubessem que teria feito a diferença lá, que é o que a Maria Júlia escreve no livro dela, né? Se interesse pelo aluno, acredite nele. E não é porque eu não tirei uma nota boa, não foi porque a minha ortografia não saiu boa, que eu não me esforcei. Valide o meu esforço, no meu tempo. Porque a criança crescer com a autoestima baixa, a autoconfiança baixa, ela vai ser um adolescente com uma saúde mental prejudicada e um adulto também. Então, isso que o Tramonte traz, é disso que a gente está falando de políticas públicas, e que os pais entendam que políticas públicas envolvem infância, adolescência, o início da vida adulta e a vida profissional, né? Porque senão a gente não consegue ter autonomia e independência. E um autista nível 1 de suporte, ele pode ter comprometimentos na sua saúde mental e física, porque é tudo uma coisa só, e ir para nível 2 e ir para nível 3. E ele pode estar em nível 3 hoje e ir para nível 1. Então, a gente tem que sensibilizar em relação a isso. Eu já estive em nível 2. Hoje eu tenho pacientes que estão em nível 3, já foi nível 1, e a gente luta para que recupere tudo isso, né? Então, sempre é muito bom estar num evento desse aqui, para compartilhar informação, levar informação, esclarecimento e sensibilização. E aí, o que o Tramonte falou, e às vezes, né, acontece o contrário. As pessoas no trabalho ficam sabendo que você é autista, eles passam a te super proteger, te tratar igual retardado mesmo, né? Porque retardado não é diagnóstico mais hoje. Nem uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, que seria às vezes uma deficiência intelectual, é retardado. E uma pessoa com deficiência intelectual, ela também tem as capacidades dela, ela aprende de forma diferente. E eu não tenho que tratar ela como retardado, né? Isso é capacitismo. É você inferir que o outro não tem capacidade de. E aí a gente sempre tem que partir do princípio presumindo capacidade, sempre presumindo capacidade.
Nunca presumir não capacidade. Isso é capacitismo. Gente, Maria Júlia, Larissa, podemos encerrar? Alguém vai falar mais alguma coisa? Vou passar aqui para... Gabi, eu quero encerrar, eu quero falar rapidinho uma coisa. Vocês viram, assim, quem me conhece viu que eu fiquei calada hoje, que eu não interrompi, né? Eu estou fazendo, que eu não atrapalhei, que eu escolhi um mediador, porque eu falei para a Gabi, eu tenho N, né? N características de autista e eu já sei que eu sou autista. Na verdade, eu sei que eu sou, e o Tramonte também sabe, todo mundo sabe, e na verdade é muito complicado quando você ainda não tem um laudo verdadeiro mesmo, assim. E aí, por que que eu estou tentando ficar calada? Porque é o seguinte, eu percebi que uma das minhas características era falar sem perceber que eu estava falando muito. E aí, o que que aconteceu? Isso tem me atrapalhado na minha profissão. Não saber ouvir e falar, porque meu cérebro ele trabalha muito depressa, muito rápido, e eu vou falando, aquilo que meu cérebro está processando. Isso acaba me atrapalhando profissionalmente, né? Então, eu tenho feito esse exercício de tentar ouvir mais, aprender mais, do que falar tanto. E, por um outro lado, por que que eu tenho feito isso? Porque quando você diz, por exemplo, eu acho que foi o Weber, teve mais, acho que foi o Pedro também que falou, eu tive outras pessoas aí que falaram. Quando você chega para uma pessoa, por exemplo, eu estava num jantar, num grupo, nossa, um grupo de mulheres políticas, nossa, existe autistas, professores, médicos, tem isso, tem aquilo, você conhece algum? Eu falei, eu conheço, eu. E quando eu falei isso, elas tiveram outro olhar para mim a partir daquele momento. Aí eu pensei, no dia que eu tiver um diagnóstico, como é que vai ser minha vida aqui nesse lugar, né? E aquilo me tocou profundamente. Aí eu falei assim, mas o que que elas esperam de mim? Que eu não fale tanto, que eu ouça mais. Eu sei que no fundo elas admiram, todos que conhecem um autista admiram, porque realmente sobre o que a gente fala com conhecimento. Mas com certeza é isso que o Lúcio colocou, que o Pedro colocou, que a Gabi colocou, a Lívia, todo mundo aqui. É realmente uma barreira que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque a partir daquele momento que eu falei numa mesa grande ali, o tratamento mudou comigo. Mudou. Tinha uma lá até que queria fazer uma live comigo, nunca mais me procurou. Não falou mais nada. Então, eu acho que eles ainda acreditam, por aí, que o autista seja aquele ser que a Gabi colocou aqui com a palavra, né? Meio estranho. E, na verdade, a gente não tem nada de estranho, né? Nós somos seres extremamente inteligentes. Quanta coisa que nós aprendemos, né? Quantas pessoas com posicionamentos diferentes e riquíssimos. E que a gente precisa ser respeitado. Então, só para terminar, queria dizer isso, que eu estou, assim, cada dia mais me observando as minhas características, observando aquilo que é criticado, aquilo que as pessoas criticam em mim. Estou anotando essas críticas todas e tentando me adequar. Porque eu sei que daí para frente, né, não vai ser tão fácil. Mas, gente, quero agradecer profundamente a presença de todos, dizer que o autismo, na verdade, os autistas trazem grande descoberta para o mundo, e que é um cérebro completamente
inteligente, pensante. E da mesma forma, eu vou dizer, a gente também é um pouco preconceituoso, porque quando a gente vê uma pessoa que não é autista, a gente pensa, nossa, como é que burro, hein? A gente, às vezes a gente pensa, nossa, mas demorou para chegar a esse consenso, parece que é meio burro, né? Às vezes eu tenho, assim, sem querer ser preconceituoso, às vezes eu penso, nossa, mas que cérebro lento, né? Que pessoa lenta, parece que está faltando alguma coisa. Então, quer dizer que pode existir uma Larissa autista aí também, meio capacitista com quem não é autista. Eu falo, nossa, pensa devagar, vai chegar à conclusão quando? Né? Até quando que eles vão pensar assim? Por que está andando tão devagar assim? Né? Por que já não resume logo isso daí e fala logo? Então, tudo isso eu tenho aprendido aí. E se eu realmente for autista, não vai ser um sofrimento para mim, vai ser uma grande alegria hoje. Poderia ter sido ontem, mas vai ser uma grande alegria hoje, porque eu conheci pessoas maravilhosas nesse meio e vi que tudo aquilo que a gente acha que a gente é estranho, é diferente e é criticado, na verdade pode ser grandes qualidades, né? Então vamos seguir em frente. Clarissa, o Lúcio levantou a mão. Estou vendo aqui. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, mas só pontuando isso daí que você passou, por isso que o trabalho com autista adulto é fortalecer o eu autêntico, a autoestima e a autoconfiança, porque quando alguém deixa de te procurar porque ficou sabendo que você é autista, isso é problema terapêutico daquela pessoa, não inadequação sua. Então, o inadequado, quem tem que ficar em casa e etc., é aquela pessoa. E o autista, quando ele está empoderado, não que aquilo não fira, mas aquilo não leva para um lugar de descompensação e vulnerabilidade. De entristecimento, sim, mas de entender que aquilo é problema terapêutico do outro. Tá? Mas eu fico muito feliz de ouvir você fazer reflexões, né? Porque, na verdade, você está num processo de ir se autoaceitando nisso, ó, né? Um autista em negação em processo de autoaceitação e muitas vezes a gente vai atrás do diagnóstico quando muita coisa já está resolvida dentro da gente, tá? Mas a exclusão, ela é real. Fala, Lúcio, aí a gente vai encerrar depois, gente. Rapidinho, assim, para O caderno todo rabiscado, todo corrigido. tá algo para a Larissa, nesse sentido, quando eu, assim que fechou o diagnóstico, né, eu aguardei um pouquinho. A conversa que tive com o psiquiatra foi uma conversa muito longa. Ele explicou todas as questões que estavam envolvidas, segundo a interpretação dele. E eu, dentro de mim, eu comecei a sentir uma coisa assim. Eu vou estar mentindo. Eu não posso ficar com isso para mim. Eu não posso ficar com isso para mim. A primeira coisa, eu fui no Instagram e me deu um status lá, na bio, eu coloquei. Eu não esperava, não tinha ideia da repercussão, né? Entre aspas, eu sou uma pessoa pública, eu fui um dos fundadores da ABEPS, Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, Estudos de Prevenção do Suicídio, conhecido nacionalmente como um dos poucos profissionais que trabalham, né? Meu primeiro hiperfoco depois da psicologia, assim, dentro da psicologia de prevenção do suicídio. Então, eu falei muito sobre isso, primeiro profissional aqui no Pernambuco a falar abertamente sobre suicídio, numa época que não se falava sobre isso. Mas eu senti na pele o capacitismo. A partir de mim também. Nós todos somos capacitistas, todos somos racistas, todos somos homofóbicos, porque nós somos atravessados por uma cultura destrutiva. E a gente tem que começar a se dar um desconto sobre isso também, né? Agora, a gente, quando tem essa consciência, a gente precisa trabalhar isso em nós. Né? Quando a gente nega muito a questão do próprio autismo, como é que a gente sente e vê o autismo lá fora? Eu tenho uma visão, né? Cada um vai ter a sua, etc. E eu tento falar isso, né? Quando eu vejo um paciente autista
com algumas tentativa de suicídio, professor, abre o seu diagnóstico, faz uma seleção, passa em um colégio privado e um conjunto de vários pais se reúnem para que esse professor não seja professor dos filhos dele, porque é autista. Isso é terrível. A gente passa todos os dias. O primeiro, você fala, Larissa, os profissionais, colegas de referências, todos se afastaram. Lives que eu tinha programadas, que não sei o que, etc, 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 desapareceram do nada. Não é? Mas eu entendo. Eu escutei uma vez, eu sempre vejo, eu vejo a Gabi, ela coloca, de vez em quando Gabi fala, Gabi, né, pessoa, né? Aí uma vez a Gabi, ela fez uma live surpresa, acho que foi isso. Aí quando eu vi a notificação de que vou assistir essa live, terminei o atendimento, peguei pela metade. Uma coisa que me deu força para me sustentar nisso, falar. E hoje eu falo com muita tranquilidade. Vai embora paciente, fica cheio de paciente, os colegas, enfim, isso não me interessa. Eu acho que eu comungo dessa ideia da Gabi. Vá trabalhar na sua análise, na sua terapia, isso não é problema meu, não. Eu estou tentando me resolver. Você precisa se resolver. Não é? A Gabi falou uma coisa que isso eu pensei muito, né? Tem essa coisa, essa mística do terapeuta não falar sobre si e etc, para não influenciar. Isso é muito psicanalista, né? Influenciar os seus analisandos, etc. A Gabi falou uma coisa. Uma vez fizeram uma crítica, mais ou menos assim, ela falou. Mas eu vejo, quando eu falo sobre autismo, como eu falo sobre o autismo, eu vejo como pedagógico. Pedagógico. Eu não vejo como essa questão ali. Ela falou, e eu guardei isso para mim. É pedagógico, gente. A gente só combate racismo falando sobre racismo. Entendendo sobre... A gente só combate capacitismo falando sobre capacitismo. A gente precisa levar, e hoje eu entendo cada vez mais, né? E o autismo, nós todos, cada um com suas diferenças, uns com dupla excepcionalidade, outros com tripla, outros que não têm, todos nós somos muito diferentes. Isso a gente tem muito a acrescentar à sociedade. Muito a acrescentar. Né? Se a gente pegar cada um, se for explorar ali, o que não fala, o que não se comunica diferente, a gente precisa começar a entender isso. Né? Porque comunicação não é apenas linguagem verbal, a comunicação é escrita, a comunicação é por sinais, a comunicação é por gestos, por expressão. É complexa e grande. Mas a gente precisa ter esse olhar também para a gente, desse discurso, porque a gente carrega tantos anos como se fosse uma doença, um transtorno. A própria palavra transtorno, ela é terrível. Né? Transtorno vem de desequilíbrio. Eu não me sinto uma pessoa desequilibrada. No meu primeiro laudo, a terapeuta colocou lá, assim, em alguns momentos da vida houve momentos de alguma coisa psicótica. Eu falei assim, gente, eu não fui psicótica. Eu mudei de casa, hoje eu entendo, eu fiquei tão mal com a mudança de casa, que eu fiquei tão angustiado que eu comecei dentro de casa, eu via coisa mesmo. Mas eu estava tão angustiado ali, mas isso não é alucinação? Eu digo, não é alucinação, porque eu não vi. Era um medo, pânico pela mudança. Eu sozinho numa casa nova. Eu morei alguns anos sozinho. Tá? E aí, até os fenômenos, os profissionais, eu digo, você vai precisar mudar, porque senão, até se caso eu vá precisar lá de algum tipo de medicação, ele vai se influenciar na medicação. Eu não tenho uma estrutura psicótica, eu acredito que não. Porque muitos anos o que aconteceu? O autismo era visto dentro de uma estrutura psicótica, de psicose. Né? Enfim, assim, se eu levo um texto para te dar, Larissa, você é uma referência, eu gosto muito. Política, nós fazemos política o tempo todo. Aqui a gente está fazendo política. Aqui a gente está fazendo política. A gente está sistematizando a política partidária e política. Mas aqui é política. É política. Nós somos seres políticos. Não adianta.
né? Quando a gente vai, sim, aí muda um pouco, quando a gente vai e se filia a um partido e se candidata, aí vira uma política partidária, etc, etc. Mas aqui é política. E é muito bacana ter mulheres dentro da política. Tem a Gabi, como, né? A Gabi tem, a fala de Gabi é totalmente política, se você analisar. É totalmente política. Né? Bom, gente, é isso. Se deixar, eu vou falar demais também, né? Tem essa coisa, né? Me empolgo, a hiperfoco é uma coisa boa, mas também, se a gente tomar cuidado, a gente vai. Eu vou trazer Obrigado, a viu? Gabi para a política. Não, eu sou dos bastidores, né? Eu tenho especialização em política e estratégia, mas quando eu fiz esse curso, eu entendi que a política que eu faço é no meu dia a dia, é nos bastidores, e tenho consciência dessa política que eu faço. Eu faço ela de modo consciente. Eu não sou, até porque se eu sair da minha bolha aqui, eu vou de nível 2 para nível 3 e me deixa na minha bolha ser psicóloga, minha política do dia a dia, porque senão, né? Gente, é tão rico o encontro desse, um debate desse, a gente adorei ouvir a Olivia falando, ficaria horas ouvindo a Olivia falando, conhecer mais a história do Pedro, e provavelmente a história de outras famílias aqui. Quando a gente... Eu não quis falar, não. Falou. O Weber falou, né, quando a gente vem para eventos que tem outros autistas, a gente se sente tão atraído porque é a estrutura autista conversando com outra estrutura autista. E quando o Lúcio fala, eu não sou uma estrutura psicótica, existe a estrutura psicótica e está tudo bem, e a gente tem que tomar cuidado também para não ser capacitado com a estrutura psicótica. E nós temos uma estrutura autista, nós não somos um transtorno, nós somos uma condição. Existe a estrutura que é disléxica, existe a estrutura que é típica, e eu até questiono o que é que se determinou ser típico, se não são pessoas que na verdade foram enquadradas, né, mas que de tipicidade não tem nada. Então, são estruturas. E o fato de a gente estar conversando aqui é no sentido de abrir. E aí, o que eu tenho aprendido a gente precisa falar fora da bolha. A gente fala de autistas para autistas, de autistas para família de autistas, e assim vai. A gente tem que falar fora da bolha. Para pessoas que não escutam, que não sabem, que nunca ouviram, que não têm a menor ideia do que é o autismo. Porque o autismo é uma bolha, e a gente acha que todo mundo sabe do que se trata, e não é. Não é. E a gente precisa criar mecanismos de falar fora da bolha, né? Obrigada pelo convite de vir mediar aqui, vir num papel diferente. Fiquei nervosa pra caramba, fiz anotações, fiz mapinhas, que me tirou do meu lugar, que eu conheço, mas foi uma experiência gostosa aqui, né? E a Larissa está de parabéns. Vamos convidar o pessoal aí para participar da pós-graduação. A Gabi tem uma outra aula para dar na pós. Essa outra aula que a Gabi vai dar, vou pedir para fazer aula aberta, para a gente colocar em grupos, sabe, grupos, fazer uma aula aberta para poder divulgar essa pós-graduação. E, assim, eu estou tentando reorganizar o projeto político, o projeto político é o projeto pedagógico da pós, para a gente poder colocar mais professores autistas, né, para falar do autismo adulto e do autismo na adolescência. A gente tem uma barreira ainda muito grande, porque eu vi que a gente tem um curso aí, abriu o curso de autismo e adolescência adulto, todo mundo aba. Mas, gente,
A gente tem que trazer a vivência do autista adolescente e a vivência do autista adulto, né? Porque é só dessa forma que a gente vai encontrar o caminho. Um caminho sem doutrinação, sem treinamento, mas um caminho realmente digno, de qualidade de vida, autêntico. Então, assim, eu tenho discussões a respeito disso, porque eu acho que a gente precisa ter na pós-graduação essa vivência maior, para que realmente as pessoas que saiam de lá, saiam realmente sabendo como funciona o cérebro do autista, adolescente, essa transição da criança para o adolescente, do adolescente para a vida adulta, e que saibam o que fazer em diversas situações, sem treinamento, tá? Sem treinos.